Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre concentração das soluções. Bom, como vocês já viram em vídeos anteriores, nós temos soluções como o soro fisiológico, que ele possui porcentagem de soluto, de sal, cloreto de sódio dentro dele, dentro do líquido que é água para injeção. Tá? É uma solução isotônica. Então, significa que aqui dentro nós temos tanto um soluto, que é um composto sólido, que foi dissolvido em um solvente, que é a água para injeção. Não só a solução de soros, mas também os medicamentos, quando a gente lê lá 12,5 miligramas do medicamento por ml, significa que aqui dentro nós temos também solvente e soluto. O soluto representa a medicação que está neste líquido, na água para injeção, que ele foi dissolvido nesta concentração que está se referindo aqui, tá? Lembrando um pouquinho então do que é soluto e solvente. O soluto, por exemplo, se a gente for comparar com uma coisa do dia a dia, o café, O café, o pó dele é o soluto e a água que nós fervemos para coar o café é o solvente. Ou seja, quando essa água passa pelo soluto, extrai uma série de coisas do pó do café que deixa aquela água escurecida, Concentrada de café. Se eu coloco mais pó, fica mais concentrado, mais amargo. Se eu coloco menos, coloco pouquinho, o café ele fica mais diluído, ou seja, menos concentrado, Fica aquele café fraco que o pessoal chama de chafé. Então, aqui representando na imagem, por exemplo, outro exemplo, Açúcar, o açúcar aqui demerara, que eu tenho aqui dentro da xicrinha, que é um soluto, ou, por exemplo, o NaCl, tá? Cloreto de sódio, de sal de cozinha, e a água como solvente. Então, esses representam soluto e esse representa solvente, Então, quando eu coloco na água, olha só, o soluto, a molécula química, ela se dissolve no solvente que é a água, se mistura, tornando geralmente uma solução cristalina, Pode ter uma certa cor também, amarelado, vocês vão ver que alguns medicamentos são amarelados, outros já são totalmente transparentes, Por exemplo, nós temos vários transparentes aqui, Dá para vocês verem, as medicações, elas ficam em líquidos transparentes. Aqui, por exemplo, anestésico, lidocaína, 1%, transparente. Veja, alguns vêm em %, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês agora, já que a gente falou de %. O porcento significa a concentração da solução. Tá dando um exemplo aqui no texto do cloreto de sódio, o soro fisiológico. Ele fala aqui, 9 miligramas por 1 ml, vem descrito a fórmula aqui. Mas, na verdade, quando a gente vê 0,9%, significa a quantidade de grama que a gente tem por 100 ml. Significa que nós temos 0,9 grama de cloreto de sódio por 100 ml, tá? Então, usando então o exemplo, ele é composto então por 0,9 grama, 0,9 grama de soluto em 100 ml de solvente. Se eu tenho essas informações, é igual quando a gente viu o cálculo da ampola, da regra de 3. Se eu tenho informação de quanto de grama ou de miligrama que eu tenho em quanto de ml, e o médico prescreve determinada porcentagem de prescrição, eu consigo, calcular a quantidade que eu preciso
alterar, administrar, né, nesta solução. Então, o porcento, ó, indica quantas partes de soluto, menor quantidade, existem em 100 partes de solvente, que é a maior quantidade. Então, retomando, aqui nós temos 2 exemplos de soluto: sal, açúcar e solvente, água. Quando nós vamos para o medicamento, nós temos 0,9 grama de cloreto de sódio em água, né, 100 ml de água para injetável, a proporção. Aqui eu tenho 250 ml no total, então eu posso calcular quantos gramas eu tenho no total aqui de cloreto de sódio. A lidocaína aqui eu tenho 1%, significa que eu tenho o quê? 1 grama em 100 ml, mas essa ampola aqui, 2 ml. Então, eu posso calcular quanto grama eu tenho de lidocaína aqui dentro dessa ampola, tá? E são vários, pessoal, as soluções que eu tenho, né, no ambiente, né? Eu não tenho aqui para vocês, para mostrar esses flaconetes, nem todas as frascos de soro, de manitol, de Ringer lactato, mas, por exemplo, o soro fisiológico 0,9%, deixa eu aproximar aqui para vocês. O soro fisiológico 0,9%, ele é um dos principais, né, para hidratar o paciente. O soro glicosado, ele é 5%, significa que eu tenho 5 gramas de glicose em 100 ml de solvente, né, do líquido. Eu tenho o glicofisiológico, que é a mistura do fisiológico com o glicosado. Eu tenho o manitol 20%, ó, uma solução bem concentrada. O Ringer com lactato, que ele tem uma composição variada de sais, né? E olha só, eu tenho uma ampolinha de 10 ml, ó, de cloreto de sódio 0,9, que é igual ao do soro. Aqui não dá para vocês verem, mas aqui é a glicose, ó. Glicose 75, essa seria 50 e essa 25%. Eu tenho essas diferentes flaconetes de glicose, que não pode confundir, tá? Na hora de preparar. É muito diferente a concentração entre elas, tá? Olha só, tem o cloreto de potássio, ó. Esse daqui é altamente considerado de alto risco, né? Glicose, potássio, ó, bem concentrado, 19,1%. Esse daqui, se fizer errado, gente, esse aqui pode causar parada cardíaca no paciente, viu? Então, esse aqui é um medicamento bem complicado, né? Na hora do preparo, precisa de dupla checagem, né? Uma pessoa checar junto com você. Tem sulfato de magnésio 10%, bicarbonato de sódio 8,4%, né? Aqui mostrando as duas, né, ampolas de cloreto de sódio, ó, 20 e a outra é 0,9. Então, não pode confundir, né, porque são parecidas. Então, o porcento significa a quantidade de grama que eu tenho em 100 ml. Eu vou trazer isso daqui agora pra cá. Vou fazer aqui uma experiência com vocês, vamos ver se vai dar certo. Vou tentar colocar a colher de sal e a colher de açúcar na mesma quantidade de volume de solvente. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Os copos são iguais, vou colocar a mesma quantidade de volume. Tenho a mesma quantidade de volume, tá? E vou colocar agora o soluto. Vamos colocar 2 colheres de açúcar. E aqui vou colocar mais ou menos 2 colheres de sal. Vou mexer aqui.
mistura do soluto com o solvente. Água com sacarose, né? Que a gente pode chamar como glicose, e água com o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Veja, a cor é diferente, porém, nós temos uma mistura de soluto com solvente. Assim também são os medicamentos. Quando nós olhamos para um soro fisiológico, né, que nós trabalhamos todos os dias com esse tipo de frasco no ambiente de saúde, nós também temos aqui, ó, a quantidade de grama de soluto em um solvente, ficando essa solução límpida desse jeito. Não pode administrar se tiver grumos, tá? Se tiver algum grumo, algumas bolinhas de soluto na solução, não pode entrar na veia, tá? Então, a gente tem que sempre olhar, depois que coloca a medicação aqui dentro, né? Que mistura o soro com medicação, para ver se ela tá límpida, se dissolveu todo o soluto no solvente, antes de administrar. Bom, vendo isso então, agora que vocês estão conseguindo já entender que ali nós temos uma quantidade de grama, ou miligrama, numa quantidade de líquido que representa o ml, né? Vamos ver aqui um cálculo de porcentagem. Porcentagem, então, é a quantidade do grama que eu tenho em 100 ml. Então, veja só, a ampola de glicose, deixa eu aproximar aqui para vocês. Ampola de glicose, 50%. O que isso significa? Significa que o que a gente tem, ó, ampola de glicose, 50%, ela tem 20 ml. Significa que ela tem o quê? 50 gramas em 100 ml. Ó a regrinha de 3 lá de novo. O que eu tenho. E aí, como ela tem 20, eu não sei quantos gramas tem ali dentro. Eu preciso calcular. Quanto será que os 20 que tem aqui dentro do flaconete da glicose tem em grama, né? X gramas. Então, eu multiplico cruzado, 100 vezes x, 100x. 50 vezes 20, igual a 1000. X é igual a 1000 dividido por 100. Se eu fizer essa conta, né? 1000 dividido por 100. Posso cortar os zeros aqui para me facilitar. Sobra 10 dividido por 1, que é 10. X é igual a 10 gramas. Então, dentro de cada flaconete desse de glicose, 50%, né? 20 ml correspondem a 10 gramas. Nesse caso aqui, essa nossa é de 10. Então, ela teria, ao invés de 10 gramas, a da figura, né? Ela teria 5 gramas, porque ela tem metade do volume, né? É que nós temos tanto ampolas de 10 no mercado, quanto de 20. Então, no exercício tá de 20, então, nós calculamos 10 graminhas nela, no volume. Vejam, por isso que vocês têm que prestar atenção naquilo que vocês têm na mão, tá? Se o médico prescreveu determinada quantidade para ser colocado no soro, para aumentar a glicose de um soro, você precisa entender o que tem na sua ampola para você proceder o que você precisa fazer para preparar essa medicação. Então, quando se diz porcentagem, interpretamos como o que temos em grama por 100 ml, né? O que diz ali 0,9%, 0,9 gramas em 100 ml. 50%, 50 gramas em 100 ml. 25%, 25 gramas em 100 ml. Então, partimos desse conhecimento para então proceder os cálculos de regra de 3 para entender o que temos na ampola.
Ok, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo.